Tô sim. Ok. E aí, meninos, vocês trouxeram alguma dúvida? Fala a verdade, professor, eu estou começando a listar agora, na verdade. Porque as Uhum. aulas ainda não comecei. Tudo bem. Pelas aulas você conseguiu pegar uma ideia geral? Consegui. Acho que dá para fazer a lista tranquilo. Ah, ótimo. Guilherme, você tem? Eu tive uma dúvida numa questão. Eu fiquei, na verdade, um pouco mais de dúvida naquela parte que a gente vai fazer a translação, né? Que a gente Aham. pega o objeto na origem lá e vai Deslocando, né? deslocar. Essa parte eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Eu fiz assim, deu certo, só que eu ainda tô com um pouco de dúvida. Tá. A gente vai chegar nessa explicação, então. Ei, Gleidson, boa tarde. Boa tarde, professor. Gleidson, que voz desanimada é essa? Eu tô com Covid, passando um pouco Nossa de mal. Senhora. Coitado, o É. que você está sentindo? Tá com muita dor e cansaço também. Dá febre também, dá muita febre. Você tomou um remedinho? Já eu tô em repouso para poder ver se passa mais rápido. Nossa. E dor onde, assim, que você está sentindo? Dá dor no corpo todo. Tipo, as articulações dói tudo, os olhos doem. Dá vontade dá ânsia de vômito, dá um monte de coisa. Nossa, coitado. Ô, Gleidson, melhoras. Tem quanto tempo já? Obrigado. Os sintomas começaram ontem. De madrugada eu tive uma super febre que eu nem consegui dormir. Hoje é o segundo dia. Aí eu tenho que ficar pelo menos 9 dias em casa, só em repouso. Mas você já tá certo que é Covid? Já eu fiz o exame hoje de manhã. Aí eles me Uai, mostraram o resultado. e já deu positivo com o segundo dia de sintoma? Sim, eles até Olha me só. mostraram o resultado. Tem Dizem que o essa exame lá. Omicron, ela tá vindo mais cedo, né? Tá sendo diagnosticado antes, né? Que antes eles pediam 3 dias completos de sintomas. Aham. Eu não sei se é exatamente essa, não, mas ontem, da parte da manhã, eu estava ainda normal. Quando foi de tarde, eu comecei a ter mais ou menos uma sensação de gripe. Quando eu estava voltando para casa, quase não consegui chegar em casa. E de noite, eu nem consegui dormir com a febre que eu estava. Aí Nossa. hoje eu levantei e parecia que eu tinha sido atropelado. Eu tive que ir no posto para ver se o que era, que eu, a princípio eu achei que era dengue, né? Mas aí chegou lá, era Covid mesmo. É a dor no corpo, a gente sempre lembra de dengue, né? É, Ok, Gleidson, melhoras, tá? tá joia. Obrigado. De nada. Guilherme, aquele esquema ou você trouxe algum exercício que quer discutir? Na verdade, é mais os exercícios que engloba isso. Eu consegui lá Translação. e Tá. eu Eu vou olhei no explicar aqui gabarito e deu certo. rapidamente, então, rapidamente, entre aspas, com detalhe, sobre as seções cônicas, e depois a gente concentra mais nesses da translação, tá? Lá no finalzinho tem umas questões. Então vamos lá. O conteúdo dessa semana são seções cônicas, que são curvas no plano XY, que elas são compostas por conjuntos de pontos que satisfazem uma equação de segundo grau. Então, todo ponto no plano XY, ele tem coordenada x e y. E essas coordenadas do ponto satisfazem uma equação. Então, se as coordenadas do ponto satisfazem uma equação de segundo grau, significa que esse ponto pertence a uma dada cônica. Aí, por que tem esse nome? Porque a resposta é porque essas curvas, elas coincidem com a interseção de um plano qualquer com um cone circular reto. Quando o plano é horizontal, a interseção é uma circunferência. Se inclinar um pouquinho o cone, a interseção vira uma elipse. Se inclinar mais ainda, aí perde um pedacinho ali da ponta, aí vira uma parábola. Se inclinar mais ainda, se deixar vertical, a interseção do plano com o cone vira uma hipérbole. A hipérbole é uma curva formada por união disjunta de duas curvas. Na matemática, a gente tem esse termo, disjunta, quando elas são separadas.
Então, essas são as cônicas não degeneradas, que a gente vai concentrar nosso estudo. A circunferência, a gente vai ver que ela é um caso particular de elipse. Então, nós vamos focar o nosso estudo para elipses, hipérboles e parábolas. Existem outros tipos de cônicas, que são as cônicas não degeneradas, que significa que elas se degeneram, que elas sempre caem em casos que têm pontos, retas e planos. E não é isso que a gente está interessado. Desculpa, ponto, uma reta e um par de retas. Porque quando a gente tem uma reta, a equação de uma reta é uma equação de grau 1. Não é uma equação de segundo grau. Então, a gente não está interessado nisso, não. A gente está interessado apenas em elipse, hipérbole e parábola. A elipse, como vocês já viram lá na videoaula, ela é o conjunto de pontos P cuja soma da distância a dois pontos fixados é constante. Então, a gente tem um ponto P, não, a gente tem dois pontos fixados, que é o que a gente chama de focos da elipse. Então, a gente prega esses dois pontos, são fixados. Aí, todo ponto dessa elipse vai ser um ponto, de modo que a distância dele, a F1, mais a distância dele, a F2, é constante. E é constante. Nesse caso, a gente está chamando a constante de 2Azinho, porque quando a gente for trabalhar com manipulação dessa fórmula, o 2 vai ser cancelado em algum momento, aí não vai virar fração, tá? Então, vamos lá. Nosso objetivo agora é identificar uma equação conveniente para pontos que satisfazem a soma das distâncias a dois pontos fixados é constante. Para isso, nós vamos criar um sistema cartesiano conveniente. A gente sabe que por dois pontos sempre existe uma reta que passa por eles. Então, nós vamos chamar a reta que passa pelos dois focos de eixo X. No ponto médio desse foco, nós vamos considerar a origem desse sistema coordenado. E perpendicular ao eixo X, nós construímos o eixo Y. Então, aqui nós temos um sistema XY conveniente. Nesse sistema, por construção, a gente falou que a origem está no ponto médio de F1 e F2. Então, eu vou chamar o F2 de C e 0 e o F1 de menos C e 0, porque ele está à esquerda da origem. Aí, se a coordenada do ponto P é um x'zinho, yzinho qualquer, então a gente vai partir dessa fórmula. Distância de P a F1 mais distância de P a F2, constante igual a 2A. A distância de P a F1 é a norma do vetor PF1. A distância de P a F2 é a norma do vetor PF2. Então, a gente substitui, eleva os dois membros aqui ao quadrado, passa para o primeiro membro, se corta e consegue simplificar essa equação. E até chegar nessa forma de equação reduzida. Então, essa daqui é a equação reduzida da elipse. Observe, no início a gente tinha o C, que é a coordenada do foco, e o Azinho, que tem a ver com aquela constante da soma das distâncias. E aqui a gente tem um Bzinho. Esse Bzinho, ele foi criado aqui nessa manipulação das continhas, substituindo A2 menos C2 por B2. Então, esse foi só a título de simplificar a nossa fórmula. E aí, sempre que tivermos uma equação do tipo x2 sobre alguma coisa mais y2 sobre alguma coisa igual a 1, a gente consegue identificar essa equação como sendo a equação de uma elipse centrada na origem. Ok? Ok. Então, vamos... Não vai parar. Então, vamos ao exemplo. Esse primeiro exemplo é o primeiro exercício da lista. Dessa lista que tem que ser entregue. A gente tem essa equação, a gente identifica que tem x2 somado com alguma coisa y2 igual a 1, mas não está bem no formato que a gente queria, porque o formato que a gente reconhece é x2 sobre alguma coisa mais y2 sobre alguma coisa igual a 1. Então, como que a gente faz para transformar essa equação na equação reduzida de uma elipse?
Dá para pegar esse, no caso, 4x e transformar em 1/4 debaixo do x. Isso. E Isso o mesmo mesmo. com 2. Isso mesmo. A gente vai reescrever, né? Essa equação. Então, olha só. X² dividido por 1/4 é a mesma coisa que conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, o que a gente vai fazer, né, aqui, olha, nessa primeira parte, é substituir o 4x² por x2 dividido por 1/4. E análogo para o y2. Prontinho. Agora, ficou x2 sobre alguma coisa, mais y2 sobre alguma coisa, igual a 1. Qual que é maior? 1/4 ou 1/2? 1/2. 1/2. Então, o 1/2 aqui, ele é maior. Então, eu vou chamar, sempre no caso de elipse, eu vou chamar o maior de a², tá? E o menor de b². Esse maior, esse denominador maior, ele vai indicar qual é o eixo focal da elipse. Aqui nesse nosso desenho, os focos estão no eixo x. Então, nesse nosso desenho, esse Azinho, ele é maior. O Azinho é a distância, olha, desse vértice no eixo x até a origem. O Bzinho é a distância do vértice do eixo y até a origem. Então, como o eixo focal está no eixo x, a nossa elipse é maior. Isso significa que o denominador do eixo x é maior. Quando o eixo focal está no eixo y, o denominador do y2 é maior, tá? Que é esse caso daqui. Então, a gente já identificou que isso é uma equação de uma elipse. Então, vamos esboçá-la. Gente, esse roxinho aqui não sai, tá? Vai ficar emboladinho, mas vamos ignorá-lo. Então, nosso objetivo é esboçar essa elipse. Então, vamos tentar identificar. Aqui, olha, a gente consegue ver que a interseção das elipses, a elipse é a curva vermelha. A gente consegue identificar que a interseção da elipse com os eixos x e y são exatamente, nos dão os vértices dela. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, essa estratégia. A gente vai calcular os vértices, a gente vai identificar os vértices dessa elipse, que é a interseção com o eixo y e com o eixo x. Então, vamos lá. Tomando x é igual a zero, o que a gente conclui nessa equação? Que o y é igual a mais ou menos quanto? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Oi, agora eu tô. Deu um bizil no meu PC aqui, o mouse não tava mexendo. Ok. Então, Mas eu tô aqui. quanto que vale o y aqui para satisfazer essa equação? Vai ser passar multiplicando 1/2, vai valer 2? Então, vai valer y2 é igual a 1/2. Ah, não, a raiz, isso. Vai dar. Isso. Isso mesmo. Raiz, 1 sobre raiz de 2, certo? Certo. E, analogamente, tomando o y... então, vou marcar aqui, ó. Quando x é igual a 0, y é igual a 1 sobre raiz de 2. É mais ou menos 0,7. Esse 1 sobre raiz de 2. E tomando o y igual a 0 agora, quanto que vai dar o x? Vai ser raiz de 1/4. Isso. Então, o x é meio. Então, esse 1 sobre raiz de 2 é mais ou menos 0,7. 1/2 é 0,5. Então, a nossa elipse, ela é em pezinha. Então, já tendo identificado os vértices dela, a gente liga. E, ai, nossa Senhora. Ficar quietinho tem forma para ver se ele melhora. Quase que deu. Ok? Até aqui? Ok. Então, se a nossa elipse está em pé,
o eixo focal é qual? É x ou é y? Y. É y. Isso mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, dois focos, o F1 e o F2. Se eles são simétricos em relação à origem, apesar do meu não ter ficado. Então, se eles estão sobre o eixo Y, significa que os focos, eles são do tipo x é igual a 0 e o y é igual a c, né? Só que a gente já conhece o A2 e o B2. Como que a gente faz para reconhecer o C? Dá para usar o triângulo retângulo. Pode, isso. Ou então, se for no decoreba, aqui, ó, C2 é igual a A2 mais B2. Dá para usar o triângulo? Porque esse valorzinho aqui, olha, esse 1/2, ele é o A2. Esse valorzão aqui, grandão, 1 sobre... Ops! Esse meio, ele é o B. Esse grandão aqui, que é 1 sobre raiz de 2, é o A. E esse valor aqui coincide com C. Não, tá errado. Tem alguma coisa errada aqui. Como que é o triângulo? Ah, porque o triângulo É a é daqui, distância até o foco. até o foco, é isso mesmo. O C, aqui é o B e o A. Então, A2 é igual a B2 mais C2. É isso mesmo. Esse valorzinho aqui, ele coincide com esse Azinho. Então, o A2 é igual a B2 mais C2. O A2 a gente viu que vale meio e o B2 1/4. Então, daqui a gente conclui que o C2 é igual a 1/2. 1/2 é 2/4. Então, 2/4 menos 1/4, 1/4. Então, C é igual a mais ou menos 1 sobre 2. Daí a gente conclui que o F1 é 0 e menos meio, e o F2 é 0,5. Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida? Gleidson, Igor? Por enquanto, não. Até agora não. Por enquanto, tá tranquilo. Tranquilo? Ótimo. Como eu disse, a circunferência é um caso particular de elipse. E esse caso particular acontece quando o A é igual ao B. Então, por exemplo, nesse caso, dividindo ambos os membros por 16, a gente chega na equação da elipse, né? Então, a gente já até sabe que isso aqui é uma circunferência centrada na origem e raio 4. Mas é só para enxergar mesmo. Então, considerando aqui, ó, o x igual a 0, vai ficar y2 sobre 16 igual a 1. Então, o y é igual a mais ou menos 4. Considerando o y igual a 0, vai ficar x2 sobre 16 igual a 1. Então, o x também é mais ou menos 4. Então, o mais ou menos 4 no x e no y são vértices da elipse. Ligando, a gente obtém a circunferência. Certo? Então, daqui a gente tem que o A2 é igual a B2, que é igual a 16, que são os denominadores. E A2 é igual a B2 mais C2. E o foco? Quem vai ser o foco? Nesse caso, vai ser o centro. Aham. Ele vai conhecer. Os focos serão iguais e serão iguais a essa origem do sistema, né? Então, daqui, olha, 16 é igual a 16 mais C2. Então, C é igual a 0. Então, a gente conclui que que os dois focos são iguais e estão aqui na origem. Ok? Mega rápido isso aqui. Ok. Economizar tempo. Professor, nesse caso da elipse, a circunferência, eu posso falar que o A ele vai ser 16 ali ou não? Ah, eu nem chamei. O A e o B são 16. O que a gente tem aqui, ó, eles são iguais. Então, essa equação se reduz assim: x2 Ah, é sobre verdade. A2 mais y2 sobre A2 é igual a 1. Então, x2 mais y2 é igual a A2. Aí dá no mesmo. Ah, aham. E
A próxima cônica é a hipérbole. A definição como lugar geométrico da hipérbole é análoga à da elipse. O lugar geométrico é o conjunto de pontos que satisfaz uma certa propriedade. Então, no caso da hipérbole, o lugar geométrico da hipérbole vai ser o conjunto de pontos P do plano XY, de modo que o módulo da distância de P a um foco menos a distância de P a outro foco é constante. Então, de novo, a gente fixa dois focos e considera os pontos P do plano XY de modo que a diferença das distâncias desse ponto P aos dois focos, o módulo dela é constante. Então, no caso da elipse, era a soma das distâncias constantes. No caso da hipérbole, é o módulo da diferença das distâncias é constante. Ok? Então, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Para a gente conseguir identificar uma equação fácil de trabalhar para essa hipérbole, a gente vai criar um sistema de coordenadas que é conveniente para o nosso trabalho. Aqui, por exemplo, qual que é o mais fácil da gente chamar de eixo X? Esse que está na horizontal. Isso, porque é o eixo da hipérbole, que é o eixo focal. E se eu considerar o ponto médio dos focos, chamar de origem e traçar um eixo perpendicular aqui, a gente também consegue construir o eixo Y. Então, agora, olha, os focos são simétricos em relação à origem, e eles estão no eixo X. Então, de novo, eu posso chamar aqui o foco de C e 0, e o outro de menos C e 0. Aí, a gente vai partir dessa equação, olha. O módulo da diferença das distâncias de P aos focos vai ser constante igual a um númerozinho 2A. Aí a gente substitui o módulo de distância de P a F1 menos distância de P a F2 igual a 2A. A gente eleva os dois membros ao quadrado, cancela, passa para o outro lado, eleva o quadrado de novo, manipula, a gente consegue chegar em uma equação também reduzida da hipérbole, que é essa daqui. Só que antes, a gente tinha o Azinho que vinha da constante e o Czinho que vinha do foco. E aqui na fórmula apareceu o B. Esse B, em algum momento aqui dessa continha, ele serviu só para simplificar a equação. E ele satisfaz essa relação. B2 é igual a C2 menos A2. Ou a gente pode falar que o C2 é igual a A2 mais B2. Então, essa equação reduzida da hipérbole, observem, o coeficiente do x2 é positivo e o coeficiente do y2 é negativo. Então, esta equação reduzida representa uma hipérbole com eixo focal em x. Então, as hipérboles são assim, duas coisas laterais. Quando o eixo focal é em y, as hipérboles são para cima e para baixo. E o que diferencia a equação de uma pela outra, deixa eu colocar aqui para cima, só para... Ops! É onde está o sinal do menos. Ela não quer ir. Foi. Olha, o sinal do menos estava na frente do y2. Na outra, o sinal do menos está na frente do x2. Então, o que vai determinar aqui agora o eixo focal da hipérbole é onde está o sinal positivo nessa equação. E o denominador da incógnita ao quadrado que tem o sinal positivo, a gente vai chamar de A2 e o outro de B2. Tá bom? Ok. Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a assíntota também. Então, vamos partir para o exemplo. Então, aqui a gente tem uma equação, ela envolve diferenças de quadrados. Então, tudo indica que é a equação de uma hipérbole. Então, vamos tentar manipular essa equação para a gente conseguir identificar seus elementos. Então, aqui está igual a 9. O que a gente conhece é igual a 1, né? A diferença dos quadrados é igual a 1. O que a gente faz aqui?
Divide tudo por 9. Uhum. Isso. Então, a gente agora ficou ó, x2 sobre alguma coisa menos y2 sobre alguma coisa igual a 1. É a equação de uma hipérbole. Qual é o eixo focal dela? X. Como que você sabe? É, porque o x ao quadrado está positivo. Isso mesmo. Então, a gente já sabe que é uma hipérbole com eixo focal no eixo x. Então, agora, para identificá-la, nós vamos esboçar os seus vértices. Então, os vértices da hipérbole são são as interseções dela com os eixos coordenados. Então, vamos lá. Fazendo o y igual a zero, o que a gente conclui sobre o x? Raiz de 9 é igual a 3. Uhum. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, esses aqui são os vértices. Então, vamos marcar aqui, ó. Y é igual a zero e x é igual a 3. Mais ou menos 3. Ok. E o que acontece quando a gente faz o y igual a zero? Oh, desculpa, o x igual a zero. Aqui, substitui. O y vai ser raiz de 1. Uhum. Então, ele não tem solução real, né? A gente está trabalhando no R2 aqui. Ele não tem solução real. Mas mesmo assim, a gente vai utilizar isso, porque ficou um número negativo igual a 1. Número menor igual a zero igual a 1. Não é um absurdo. A gente vai utilizar uma solução imaginária, só para nos auxiliar na construção. Então, daqui a gente conclui que o y é igual a quanto? Mais ou menos raiz de menos 1, né? Esse menos 1 a gente chama de i, que é um número imaginário. Então, mais ou menos 1i. Então, eu vou marcar aqui esse 1. É só para nos dar uma noção geométrica. Então, esses aqui eu vou chamar de vértices imaginários. Então, toda vez que perguntar quais são os vértices da hipérbole, neste caso, os vértices foram, eu vou chamar de A1, que é x é igual a menos 3 e y é igual a zero, e A2, que é o x é igual a 3 e o y a zero. Eu tinha escrito de azul, né? Ele foi para verde, não queria que bagunçasse. E os vértices imaginários? B1, x é igual a zero, y é igual a 1, tá? E B2, x é igual a zero e y é igual a menos 1. Ok, até aqui? Ok. Beleza. Então, a gente já sabe que a nossa hipérbole, ela tem vértices em mais, x é igual a mais ou menos, ela é uma coisa assim. Ops. Só que a gente não sabe a abertura dela. Para determinar essa abertura aqui da nossa hipérbole, a gente vai utilizar um recurso lá de cálculo 1, que são as assíntotas. O que é uma assíntota? Nesse É caso uma aí ré. vão ser duas retas horizontais que vão achatar a curvatura da hipérbole. Pode ser horizontal, pode ser qualquer Pode reta, ser vertical. É a né? reta que Pode ser vertical. limita uma curva, né? Isso. É uma reta que lá no infinito, fazendo x igual a infinito, y igual a infinito, ou x igual fixado igual a, em um momento no infinito, a nossa curva tende a essa reta, se aproxima dela, mas nunca encontra ela, nunca toca nela. Ok? E aqui, para construir essa assíntota, a gente vai utilizar esses 4 vértices. A gente vai traçar um retângulo, de modo que cada lado desse retângulo tenha ponto médio nos vértices. Tá vendo? Olha, o ponto médio de cada lado desse retângulo está nesse vértice. E aí, a diagonal desse retângulo vai nos dar as assíntotas. Essa aqui, gente, é uma forma, assim, bem prática de obter as assíntotas. Mas Professor, Oi. só para te ajudar um pouquinho, lá em forma, se você clicar, tem como desenhar uma reta, já fica pronto. Se clicar nesse botão formas. Eu acho que deve ajudar um pouquinho.
problema é se meu desenho não estiver muito bom. A minha inclinação do retângulo, mas ficou, deu certo. Isso aí agora eu abaixo. Ops. Ok, depois eu abaixo. Ele foi desclicado, né? Entendi. Ai, meu Deus do céu. Acho que é só desenhar e depois arrastando. Ele não foi onde eu coloquei. Acho que vai dar errado esse segundo. O primeiro deu certo. O segundo deu errado. Vou fazer o segundo aqui. Mas obrigado pela dica. Eu vou treinar. Preciso de treino nesses treinos. Aí, essas diagonais desse retângulo, ele chama retângulo de base. Essas diagonais determinam as assíntotas. Assim. Aí, mas essas assíntotas têm uma equação. Para a gente determinar essa equação, olha só. Aqui tá muito errado, né, o meu desenho. Depois eu treino esse trem, viu? A professora não foi boa com esse trem aqui. Que assim, pelo menos tá passando na origem, o meu antes não tava. Aí, a equação da assíntota. A gente sempre vê esse retângulozinho aqui. Então, essa medida aqui vale 3. Essa outra aqui vale 1. Aí, a tangente, é só pegar a tangente de θ aqui. A tangente desse ângulo vai ser só cateto oposto sobre hipotenusa, 1/3. Então, o y é igual a 1/3 de x. E nesse outro, y é igual a menos 1/3 de x. Sempre identificando o azinho e o bzinho. Então, aqui, ó, o denominador do positivo é o azinho, é o A2. O denominador do negativo é o B2. As assíntotas vão ser do tipo y é igual a mais ou menos b sobre a x. Então, olha, y é igual a b sobre a é 1/3. Então, deu certinho, ok? A gente já tem. A gente já conhece a assíntota e a gente já conhece os vértices. Então, agora a gente consegue identificar a nossa hipérbole. Ok? Ok. E o foco? Quem é o foco? Quem são os focos? Vai ser o C. O C. Esse C, o eixo focal é X ou Y? Nesse caso é X. É X. O foco, gente, ele sempre é um pontinho dentro, assim, olha, da abertura da hipérbole, tá? Então, o foco vai ser uma coisa aqui e uma coisa aqui. E eles são simétricos em relação à origem. Então, vai ser um C e um 0, em ambos os casos. Então, a gente precisa descobrir o C. O que a gente sabe na elipse é o que C2 é igual, olhando aqui também por esse triângulo aqui, o C2 é igual a A2 mais B2. Então, fazendo C2 igual a A2 mais B2, C2 é igual. O A2 a gente já identificou que é 9 e o B2 é 1. Então, C vai ser igual a mais ou menos raiz de 10. Raiz de 10 é maior que raiz de 9, é maior que 3. Então, tá aqui, olha, é uma coisa maior do que 3 e uma coisa menor que menos 3. Então, deu certinho. Então, os focos, eles são mais ou menos o raiz de 10 e o 0. Ok? Ok. Se o foco fosse no eixo Y, seria 0 e C. Essa seria a diferença. Então, eu acho que eu nem vou fazer esse outro, não, porque a gente consegue discutindo isso ao longo da proposta. Nesse caso, qual que é a equação reduzida dessa hipérbole? Qual que é o eixo focal dela? Dividir por menos 1, o termo x vai ficar negativo. E o Uhum. y positivo.
Aí o eixo Por favor. focal é o Y. Isso mesmo. Então, Y é o eixo focal, o A2 vale 9 e o B2 vale 4. Aí a gente faz aquela construção toda, tá bom? Ok. Beleza. Ah, tá dando para acompanhar, gente? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá tranquilo por enquanto. E por fim, a parábola. A parábola também é um lugar geométrico de pontos no plano XY. Então, são pontos P no plano XY que são equidistantes em relação a um dado ponto fixado, que é o foco, e a uma dada reta fixada, que é chamada de reta diretriz. Então, nesse desenho aqui, olha só, se a gente fixou esse foco aqui e essa reta R diretriz, então a parábola vai ser formada por essa curva vermelha. Todos os pontos nessa curva vermelha, a distância deles até a reta coincide com a distância deles, coincide com a distância dele até o foco, para cada ponto dessa parábola. Ok? E, novamente, a gente vai, para tentar identificar uma equação reduzida dessa parábola, a gente vai tentar criar um sistema de coordenadas conveniente para a gente trabalhar. Só que a gente tem quatro situações distintas de parábolas. Concavidade para cima, distintas assim, a gente tem infinitas situações, mas 4 tipos especiais. Concavidade para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E aí, em cada uma dessas 4 situações, a gente tem uma característica da equação. Então, por exemplo, vamos trabalhar nesse caso em que a concavidade da parábola está para cima. Então, o sistema que a gente julga ser conveniente de trabalhar é esse aqui, olha. No vértice da parábola, eu vou traçar o eixo X paralelo à reta diretriz. E ortogonal, e esse vértice da parábola vai coincidir com a origem do meu sistema. E ortogonal a ele, a gente traça o eixo Y. Esse eixo Y agora é o eixo focal, ele que contém o foco da parábola. Então, de acordo com esse sistema de coordenada, a gente pode atribuir coordenadas ao foco e atribuir uma equação para a reta. Que a gente está nessa situação daqui, olha. Olha só, o eixo X, o vértice da parábola está na origem e o vértice, ele pertence à parábola. Então, a distância do vértice ao foco coincide com a distância do vértice à reta. E eu vou chamar essa distância de Pzinho. Chamando essa distância de Pzinho, eu vou determinar que as coordenadas do foco, quando a concavidade é para cima, a coordenada do foco é 0 e P. E como a reta ela tem a mesma distância da origem, a equação dela vai ser y igual a menos P. Vocês estão de acordo com essa? Conseguiram compreender esses detalhezinhos? Consegui. Ok. Então, lembrando, a parábola é o conjunto de pontos P's, cuja distância a um ponto fixado F coincide com a distância de P a uma reta, que é chamada de reta diretriz. Aí, substituindo, olha, a equação da reta, as coordenadas do foco, que nesse caso são 0 e P, e um ponto P grandão, que tem coordenada x e y. Substituindo aqui, a gente eleva ambos os membros ao quadrado, abre esse quadrado, corta, corta, a gente chega nessa equação. X ao quadrado é igual a 4py. Neste caso, o foco está acima do eixo X. O P aqui é positivo. Então, é assim, ó. Se o foco está acima do eixo X, a concavidade é para cima. Se o foco está abaixo, sempre a parábola a concavidade dela engloba o foco. Então, se o foco tem o Pzinho positivo, concavidade para cima, Pzinho negativo, concavidade para baixo. Então, no caso de parábolas com concavidade para cima e para baixo,
a equação é a mesma. x2 é igual a 4py. Mas quando a concavidade é para cima, Pzinho é positivo. Quando a concavidade é para baixo, Pzinho é negativo. Ok? Ok. Analogamente, a gente também pode construir sistemas de coordenadas x, y, com o vértice da parábola coincidindo com a origem do sistema, coordenada do foco, só que agora o foco no eixo x. Se o foco está no eixo x, a coordenada dele vou chamar de Pzinho e 0. E aí, como a reta é simétrica, né? Como o vértice da parábola, que é a origem do sistema, é equidistante da reta e do foco, então essa reta vai ser x igual a menos p. Então, em ambos esses casos, a equação vai ser y2 é igual a 4px. Se o foco, o pzinho é positivo, a parábola com cavidade para a direita, porque a parábola sempre tem que engolir o foco. E se o pzinho é negativo, a concavidade aqui é para a esquerda. Então, as variações são x2 é igual a 4py ou y2 é igual a 4px. Quando o x que está elevado ao quadrado, concavidade para cima ou para baixo. Quando o y que está elevado ao quadrado, concavidade para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, vamos ao exemplo. Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau nas incógnitas x e y, e a gente já de cara percebe que não representa nenhuma hipérbole nem uma elipse, porque o x não está elevado ao quadrado. Então, como tem um elevado ao quadrado e outro que não está elevado ao quadrado, tudo indica que vai ser uma parábola. Então, vamos transformar essa equação em um daqueles formatos. x2 é igual a 4py ou y2 é igual a 4px. Então, vamos manipular essa equação. Como que fica? Passo 4x para lá e divide por 9. Então, a gente vai isolar o que está elevado ao quadrado, né? Só que ainda, então, a gente já sabe que como o y que está elevado ao quadrado, que é essa situação, a concavidade é para a direita ou para a esquerda. Só que a gente precisa conhecer esse P, a gente precisa identificar o P. Então, daqui, o y2 é igual a 4px. Quem vai ser o P para que essa igualdade seja válida? Vai ser menos 1 nono. Isso. Para manter, né, a igualdade. Ok. Então, daqui a gente identificou o P e a gente identificou que ele é negativo. Beleza. Então, vamos construir a nossa parábola. O x e o y. Y elevado ao quadrado. Como que é a concavidade mesmo? As possibilidades? Para cima ou para baixo? Não, ao contrário. É o y. Então, é isso, verdade, verdade. Então, é para a direita ou para a esquerda, né? Quando o y está elevado ao quadrado. Aí a gente tem que olhar o P. O P aqui é negativo. Se o P é negativo, aí vai ser qual delas? Segundo aí. Segundo. Esquerda. O P é a coordenada do foco, né? Então, se o foco está à esquerda da origem, é negativo, então a concavidade é para a esquerda. Então, a gente já sabe que a nossa parábola, como ela tem esse formato, x2 é igual a 4, y2 é igual a 4px, a gente já sabe que ela passa pela origem e tem concavidade para a esquerda, mas a gente precisa determinar a abertura dela. Então, para determinar a abertura, a gente seleciona um ponto qualquer aqui que pertence a ela. Aqui nesse caso, eu acho que o melhor ponto a analisar é fazer o x igual a menos 9. Se o x é igual a menos 9, substituindo aqui, o y2 vai ser igual a 4. Então, o y vai ser igual a mais ou menos 2. Concordam? Aham.
Então, o que a gente sabe é que fazendo x é igual a menos 9, 3, 6, 9. Então, cada pontinho desse aqui vale 3, tá? Quando o x vale menos 9, o y vale mais ou menos 2. Então, vou marcar aqui mais ou menos 2 menos 2. Então, a parábola... Ai, gente, aqui é bem complicadinho. Isso. Essa é a nossa parábola. E se eu perguntar, qual é a equação da reta diretriz e qual é o foco dela? Então, o foco... A reta diretriz, nesse caso, vai ser menos P. X igual a menos P. Isso. Como a concavidade é para a esquerda, a nossa reta diretriz ela é em pé, ela é vertical. Aí, o foco, o eixo focal aqui é o eixo X, né? Então, a gente tem que o foco, como ele está no eixo X, ele é C e 0, ops, é P e 0. O P a gente já identificou, menos 1/9 e 0. Então, foco, nossa senhora, menos 1/9 tá bem pequenininho aqui. Então, esse aqui é o foco. Menos 1/9 e 0. E no simétrico a ele aqui, a gente tem a reta, né? Diretriz. O x é constante. Tá? Igual a mais 1/9, que agora está do outro lado da origem. Ok, pessoal. Ok. Esse outro caso é o x2, o x que está elevado ao quadrado. Então, a concavidade é para baixo ou para cima. O foco aqui, como o x que está elevado ao quadrado, olha, quando o y que está elevado ao quadrado, o foco é o x. E nesse de baixo, como o x está elevado ao quadrado, o foco, o eixo focal é o y. Aí faz uma construção análoga. Podemos passar para frente? Ou querem fazer mais um? Não podemos passar. Professora, Oi, pode falar. volta ali rapidão, só no exercício. Essa análise aí do P, né, que diz que a concavidade vai ser para a esquerda ou para a direita, ela vale somente quando a origem, como é que fala, o vértice é a origem, no caso? Porque lembra quando a gente criou o sistema de coordenadas conveniente? A Uhum. gente criou o x e o y com a origem passando pelo vértice e a reta diretriz paralelo aqui ao eixo x. Por que a gente fez isso? Porque desse jeito, como o vértice da parábola pertence a ela, aí a gente tem que a distância do foco à origem vai coincidir com a distância da reta até a origem. Aí, sendo a reta horizontal, se o foco tem 0 e P, então a equação da reta vai ser y constante igual a P, a menos P, que está do outro lado, com o sinal Uhum. trocado, que é simétrico. Entendi. Então, tudo foi a culpa do vértice coincidir com a origem, foi essa nossa construção do sistema coordenado. Tá bom? Entendi. É porque quando eu tava vendo o vídeo, eu tava imaginando que, tipo assim, se o P, ele pode ser negativo, mas se o vértice estiver para a esquerda, sem ser da origem, o P vai continuar sendo negativo, mas a concavidade pode ser para a direita ainda. Aham. Mas eu entendi, então. Obrigado. Entendeu? Ok. Nós vamos trabalhar com isso na translação, aí eu acho que vai dar para ficar mais claro. Então, agora vamos definir um sistema de coordenadas transladado. Então, a gente já conhece o sistema XY, a gente sabe que todo ponto P no sistema XY, se eu traçar uma reta paralela ao eixo Y, a gente consegue identificar essa medida aqui, ó, esse valorzinho xzinho do ponto P. E se eu traçar uma reta paralela ao eixo X, intersectar aqui com o eixo Y, a gente também consegue identificar essa medida aqui, que representa o valorzinho da segunda coordenada do ponto P. Analogamente, a gente pode construir um novo sistema de coordenadas x' e y', cujos eixos, que eu vou chamar de x' e y', são paralelos a x e y. A única coisa que vai mudar é a origem. Então, nessa situação aqui que eu estou construindo,
eu chamei a origem de O'. E esse ponto O', relativo ao sistema XY, ele tem coordenadas x0 e y0. Então, significa que essa medidinha aqui vale x0 e essa outra medida vale y0. Então, passando por essa nova origem, eu vou vou esboçar uma reta, né, um eixo paralelo ao eixo x, que eu vou chamar de x', e um eixo paralelo ao eixo y, que agora vai ser chamado de y'. E eles, como eles mantêm as direções de x e y, eles continuam sendo ortogonais. E aí, antes a gente tinha, olha, dado o ponto P, a gente identificava a coordenada x dele e a coordenada y dele, certo? Em relação, então, dado o ponto P, a gente conseguia identificar essa coordenada xy dele. Só que, quais são as coordenadas do ponto P relativo ao sistema x', y'? Então, vai ser essa medida e essa medida. Vai ser uma construção análoga. Então, esse ponto P, relativo ao sistema x', y', ele pode ter uma coordenada. O x' vai ser essa medida que é alaranjada. Vocês concordam que essa medida alaranjada, olha, é a medida vermelha menos a azul? Uhum. Analogamente, o y', olha, vai ser dada por essa medida alaranjada, que é o vermelho menos o azul. Então, todas as vezes que a gente tem uma translação, que é isso, a gente só muda, a gente só translada a origem de lugar, a gente preserva a direção dos eixos, a gente consegue obter uma equação de mudanças de coordenadas, de sistemas de coordenadas. Então, sempre, o x' é igual a x menos x0, y' é igual a y menos y0, sendo que o x0 e o y0 são exatamente as coordenadas do novo centro, da nova origem. Ok? Ok. Beleza. Aí, então, essa equação, x', x menos x0, y' menos y menos y0, é o que vai mandar em tudo. Então, agora, esse aqui é o exercício 3 da lista, nós vamos trabalhar em cima dele. Então, são dados um sistema XY e um transladado. Sendo que esse sistema transladado, ele foi obtido do sistema original, mudando a origem para o ponto menos 2 e 5. Então, significa que menos 2 é a coordenada x0 da origem e 5 é a coordenada y0 da nova origem. Ok? Ok. Então, com base nisso, como que ficam essas equações de mudança de coordenada? No caso do x0, eu coloco menos 2 e do y0, 5. Isso. Então, a translação que a gente vai realizar é x' é igual a x menos x0. Então, vai ser x mais 2. E o y' é y menos o y0. Então, essas vão ser as equações de mudança de sistemas de coordenadas. Aí, por exemplo, vamos fazer aqui a letra A. Aqui na letra A, eu acho que eu vou fazer até aqui. Na letra A, pediu para o tópico 1. Dê as equações dessas cônicas no sistema XY. Então, foi dada aqui uma cônica cuja equação está no sistema transladado. Mas como que eu faço para transformar do sistema transladado para o sistema original? A gente substitui na equação o x' pelo que a gente achou ali. Exatamente, No só sistema. isso.
Então, vai ficar, no lugar de x' é o x mais 2, e no lugar do y' é o y menos 5. Aí a gente manipula aqui, a gente abre a conta. Então, vai ficar 9x ao quadrado, aqui deu mais 4x vezes 9, mais 36. X mais 4. Mais... Só fiz conta direto, tá, gente? Aqui. Menos 10. Y mais 25 igual a 9. Fiz uma contona direta aqui, tá? Mas eu só abri essa conta. Então, esta é a equação desta cônica. Só que agora, uma equação dada no sistema XY. Aí a gente vai Professor, ver... Oi. se eu deixasse só a forma de cima, estaria errado? Não, não estaria errado. Se na prova eu tivesse perguntado só isso, ok. Mas se eu desse uma questão de marcar, provavelmente eu ia dar a alternativa toda aberta assim. Tá bom? Então é só para vocês enxergarem isso mesmo. Tá certo. Para que serve, então, a translação? Às vezes a gente tem uma equação de segundo grau nas incógnitas x e y que ela não está simplificada, a gente não consegue, ela não consegue ser reduzida a um formato padrão, assim, diretamente. Aí a gente pode completar quadrados para, então, chegar nessa relação, tipo assim, chegar em algo desse tipo, e depois fazer x' igual a x menos 2, y' igual a y menos 5, e chegar numa equação reduzida que a gente conhece. Aí, quando a gente tem a equação reduzida, a gente consegue identificar os focos, os vértices, as assíntotas, reta diretriz. Deu para entender? Deu sim. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então, letra A, ok. Esse tópico 1, para A, B e C é análogo. É só substituir o x' por x mais 2 e o y' por y menos 5. Agora, esse tópico 2, a gente já vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Por quê? Foi dada, vou fazer a letra A, tá? O tópico 2 da A. Pediu para identificar no sistema original os focos dessa cônica. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem essa cônica. No sistema transladado, essa cônica está na forma padrão, concorda? Na forma reduzida. Então, a gente tem aqui, ó. Eu vou escrever todas as informações que a gente tem aqui. Originalmente, a gente tem o sistema XY, aí a gente fez uma translação. Qual que é a nova origem dessa translação que a gente fez? Quando passou para XY, Para x' e y'. Qual que é a nova origem? a origem vai ser menos 2 e 5. Isso. Então, eu vou desenhar isso. Então, eu vou marcar aqui, ó. X é igual a menos 2 e o y é igual a 5. Eu vou ter que aumentar ali. Menos 2 e 5. Então, essa aqui é a nova origem. Nessa nova origem, a gente vai passar, a gente vai criar os eixos transladados. Então, a gente vai traçar um eixo paralelo ao eixo X, passando por essa origem, que é o x', e um eixo paralelo ao Y, passando também por esse ponto, que é o Y'. Então, nesse sistema verde, que é o x', O', Y', a gente consegue identificar essa cônica. Quem é essa cônica nesse sistema verde? É a hipérbole. Uhum. E qual que é o eixo focal dela? O sinal positivo é o X? Uhum. X', né? Isso. Então, aqui a gente sabe que nesse sistema verde, que é o transladado, ela representa uma hipérbole com eixo focal em x'.
Ok. Quais são os vértices dessa hipérbole? No sistema x' e y'. Nesse caso, Fazendo y' igual a zero. eu O que vou a gente achar o A igual a 1. Isso. Isso mesmo. Então, x' igual a zero implica que... Ops. Y' igual a zero implica que o x' é igual a mais ou menos 1. Então, vou marcar aqui, ó, o x', aqui tem a unidade de medida já, né? 1, menos 1 e 1. Então, esses aqui são os vértices da hipérbole. Certo? Certo. Errado. Deixa eu ver o que eu fiz rapidinho. É porque no x eu marquei no y, eu só desenhei errado. Ah, tá. Eu até assustei aqui. Isso. Então, aqui, ó. Relativa ao sistema verde, a gente andou uma unidade para a esquerda e uma para a direita. Ok? Ok. Os vértices imaginários. Fazendo O x'. B é igual a 3. Mais ou Aham. menos 3. Isso. Então, aqui, a gente anda, ó. Mantendo a escala. 3 e 1, 2, 3. Então, a gente faz aquele retângulo. Aí, faz as assíntotas e esboça, né? Vou só marcar aqui. Então, aqui, mais ou menos, é uma coisa... Eu não vou fazer assíntota, não, senão vai poluir meu desenho. Mas o que pediu aqui nesse exercício foi dê as coordenadas dos focos dessa hipérbole. Quais são os focos dessa hipérbole? Tem que achar o C. Uhum. Aí Qual acha que o é o foco. eixo focal dela? Nesse caso é o X. X', X'. né? Isso. Então, a gente vai ter um foco mais ou menos aqui, outro foco mais ou menos aqui. Então, ainda nesse sistema x', y', os focos vão ser x' igual a mais ou menos c e o y' igual a zero. Certo? Certo. Aí, como é hipérbole, C2 é igual a A2 mais B2. O A2 é o do positivo, é o 1. E o B2 é o denominador do negativo, que é o 9. Então, aqui deu 10. Então, C igual a mais ou menos raiz de 10. É um pouquinho maior do que 3. Isso. Então, os focos são mais ou menos raiz de 10 e 0. Tudo bem? Tá aqui? Certo. Ok. Beleza. Então, a gente tem dois focos. Só que pediu quais são as coordenadas do foco no sistema XY. Então, para passar aqui, deixa eu escrever aqui rapidinho, bonitinho. No sistema XY agora. Para passar do sistema x' y' para o sistema XY, a gente tem que utilizar essa equação daqui. X' é igual a x mais 2 e y' é igual a y menos 5. Então, x' é igual a x mais 2 e y' é igual a y menos 5. Então, essa é a equação de mudança de um sistema para o outro. O foco F1, ele tem coordenadas menos raiz de 10 e 0. Então, em vez de colocar essa equação, x' é igual a x mais 2 e y' igual a y menos 5, nos focos, olha, o x' vale mais ou menos raiz de 10 e o y' vale 0. Então, a gente vai substituir. Então, daqui, quanto que vai valer o x?
raiz de 10 menos 2 e no outro menos raiz de 10 menos 2. Isso. E o y? Nos dois casos vai valer 5. Isso mesmo. Então, o foco F1, antes eu chamei o F1 de... Vou colocar aqui, ó. O F1 de menos raiz de 10 e 0. Então, o foco F1 agora, relativo ao sistema XY, vai ser esse. Aí o F2 é só substituir por raiz de 10, né? Deu para entender? Deu sim. Alguma dúvida nessa questão? Não. Podemos passar? Aham. Eu tive mais dúvida, foi que eu fiz a letra C e no meu resultado deu um e na resposta eu olhei e deu outro, mas eu não cheguei a ver o que que eu poderia ter feito de errado. Me manda no Telegram uma imagem, uma foto que eu corrijo e te mando. Tá Tá bom? certo. Ah, gente, no sistema x' e y', qual é a assíntota? Vai continuar mesmo. Não, Não? elas mudam também, seguindo aquela regrinha. Como que fica aqui? Y' é sempre mais ou menos B sobre A. X. Então, deu 3x, né? Y' é igual a mais ou menos B sobre A, x. Então, B aqui, B ao quadrado vale 9, ok? Então, vou colocar aqui, ó, a assíntota. Se eu colocar y é igual a 3x, y' é igual a 3x, que era, né? 3x'. Aí, se eu quiser saber essa equação no sistema XY, então, no lugar do y', a gente escreve Substitui o Y isso. linha e o X linha. Uhum. Então, daqui a gente conclui que o y é igual a 3x mais 6 mais 5, mais 11. Então, essa daqui é no sistema XY e essa aqui no sistema X' e Y'. Então, sempre a regra é a mudança das coordenadas de X' e Y' para XY. Ok? Ok. Aí, gente, para que serve a translação? Como eu disse, às vezes a gente tem uma equação gigante nas incógnitas x e y. Aí a gente consegue modificar, manipular essa equação de modo que ela fique parecida com a equação das cônicas que a gente já conhece. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho essa equação nas incógnitas x e y. Se eu chamar o x menos x0 de x' e o y menos y0 de y', a gente identifica aquela equação original como uma elipse transladada. Então, a regra é geral. A gente tem uma equação geral reduzida para todas as cônicas transladadas. Então, no lugar de x' e y', coloca x menos x0 ou y menos y0. Ok? Ok. Então, vamos para uma questão mais elaborada agora. Estava doida para chegar nessa. Então, não vou bem trabalhar com essa questão, não, mas olha só, aqui a gente tem uma equação nas incógnitas, uma equação de segundo grau nas incógnitas x e y. E vamos tentar identificar a cônica associada a ela. Então, para isso, a gente vai ter que fazer algumas manipulações algébricas, que está naquele vídeo que chama completamento de quadrados. Vocês assistiram? Aham. Sim. Gleidson, você conseguiu assistir? Não consegui assistir tudo, não. Tá bom. Então, hoje você vai aprender. Então, a gente tem aqui, ó, uma equação de segundo grau nas incógnitas x, y, e que não está naquele formato reduzido de uma cônica. Então, a gente vai manipular. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir em grupos. Olha, primeiro eu reescrevi colocando as partes que tem o x e escrevi de vermelho, mais a parte que tem o y.
Então, eu dividi em 2 grupinhos. Em cada um desses grupinhos, agora a gente vai colocar em evidência o coeficiente do elemento que está elevado ao quadrado, nos dois deles. Então, no vermelho vai ficar 25 vezes x ao quadrado menos 4. No segundo, mais 9 vezes y ao quadrado menos 6y. E agora, em cada um desses grupinhos, a gente vai completar quadrados. Então, a gente vai completar quadrados só nessa parte que está dentro do parêntese. Então, o primeiro caso, o x2 menos 4x. Isso aqui pode ser escrito como x, sinal é menos. Então, x menos alguma coisa ao quadrado. Que coisa é essa? Vai ser o 2. O 2. Mas quando a gente faz x menos 2 ao quadrado, a gente obtém x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, aqui a gente tem que subtrair o 4 para valer a igualdade, né? Então, a gente vai substituir agora o x2 menos 4x por x menos 2 ao quadrado menos 4. Ok? Ok. Então, aqui ficou. Ele não tá... Ah, me obedeceu agora. Então, no lugar de x2 menos 4x, ficou... vou colocar um colchete, só para ficar melhor. X menos 2 ao quadrado, menos 4. E no lugar do y ao quadrado menos 6y? O que a gente pode escrever? Vai ser y menos 3. Y menos 3 ao quadrado. Só que o y menos 3 ao quadrado é y ao quadrado menos 6y mais 9. E aí? Aí tem que subtrair o 9 lá em cima. Uhum. Aí sim, no lugar de y2 menos 6y, a gente pode substituir por y menos 3 ao quadrado menos 9. Beleza. Próximo passo vai ser distribuir esse 25 e o 9. Então, vai ficar 25 vezes x menos 2 ao quadrado, menos 25 vezes 4, mais 9 vezes y menos 3 ao quadrado, menos 81, é igual a 44. Aí, vamos passar o 100 e o 81 para o segundo membro. Então, deu 181 mais 44, 225. E agora? Tá chegando num formato que a gente conhece, né? Pode dividir tudo por 225. Isso, 225 é 9 vezes 25. Então, aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado sobre 9, mais y menos 3 ao quadrado sobre 25 é igual a 1. Opa, aqui agora ficou familiar, né? O que é isso aqui? Elipse. É uma elipse. Certinho. É uma elipse, só que o centro dessa elipse não está na origem. Qual que é o centro dela? 2 e 3. Porque é sempre assim, ó, x menos x0 e y menos y0, né? Então, a nova origem agora vai ser o 2 e o 3. Beleza. Então, agora a gente já conseguiu identificar uma translação que vai ser muito útil para a gente. Qual vai ser essa translação que a gente vai usar? X' vai ser igual a quanto? X menos 2. E o y'? Y menos 3. Perfeito. Então, fazendo essa substituição, a gente reescreve essa equação.
Ótimo. Agora, olha, a gente já consegue identificar tudo dessa cônica nesse sistema x', y'. Então, vamos lá. Então, vamos marcar o centro, que é 2 e 3, né? Que é o x menos x0, y menos y0. Então, x é igual a 2 e y é igual a 3. Então, esse aqui é o novo centro. Por esse novo centro, a gente traça eixos paralelos ao x e ao y. E nesse sistema vermelho, a gente consegue, inclusive, esboçar essa cônica que a gente já reconheceu que é uma elipse. Essa elipse intersecta o eixo x em quais pontos? O eixo x'. Vai ser no 3 e no 5. Uhum. Ah, o eixo x', mais ou menos 3, Ah, tá. né? Isso. É mais ou menos 3 e mais Vou ou menos manter 5. aquela escala que a gente tinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E intersecta o eixo y em quais pontos? No 5 e no menos 5. Uhum. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 4, 5. Então, a gente conseguiu, inclusive, esboçar essa elipse, né? O x' e o y', gente, eles são só auxiliares, tá? Então, olha só. Ah, qual que é o eixo focal que a gente conseguiu identificar aqui? Y'. É o y', porque o denominador do y' é maior, né? E, então, o foco, então, no sistema x', y', os focos, eles são do tipo 0 e C, porque a gente já viu que está no eixo y', em que, como é na elipse, A2 é igual a B2 mais C2. Então, o C vai satisfazer 25 é igual a 9 mais C. Então, C igual a 16, C ao quadrado é igual a 16, C igual a mais ou menos 4. Então, a gente identificou o foco F1 como sendo 0 menos 4 e o foco F2 como sendo 0 e 4. Então, tá aqui, ó. Um foco tá aqui e o outro foco tá aqui. Concordam? Sim. Olha só, a gente identificou todos os vértices no sistema x' e y', assim como a gente fez os focos. Aí eu posso perguntar, quais são as coordenadas do foco no sistema XY? Aí tem que substituir o que você achou no x', y' na equação. Isso. Então, olha só. Por exemplo, esse aqui é o x' e esse aqui é o y' do foco F1, porque está no sistema x', y', né? Então, é menos 2 e menos 3. Então, o foco F1, o x' é igual a x menos 2 e o y' é igual a y menos 3. Então, do foco F1, o x' vale 0 e o y' vale menos 4. Estou bagunçando aqui, mas é para você saber onde que vai substituir, tá? Então, deste jeito, quanto que vale o x e o y? O x vale 2 e o y vai valer menos 1. Isso. Portanto, as coordenadas deste foco F1 é 2 e menos 1 no sistema XY. Aí dá para fazer qualquer um dos vértices e dos focos. Ok, pessoal? Ficou claro? Ok. Vocês têm mais alguma dúvida?
Eu acho que era só essas mesmo. Eu queria passar mais uma coisa aqui para vocês de identificação. Vamos aqui, olha. Aqui eu tenho um esboço de uma... O que vocês identificam aqui? Me conta. O que vocês veem aqui? Uma hipérbole com eixo focal. O que seria um x', né? Vem aqui nesse x', né? Ok. Então, qual que é o Véi. ponto simétrico aqui? Para a gente determinar o y'. Seria o -1. Isso. Então, é uma hipérbole cujo centro está no ponto -1 e 3. Certo? Está muito pequenininho, Certo. mas é isso. Então, no sistema, rolou uma translação aqui. Qual é a translação que aconteceu? X, x mais 1 e Uhum. y menos 3. Isso. X menos esse -1 e y menos 3, certinho. A gente já identificou, então, que x' é o eixo focal. Então, a equação da hipérbole é x' ao quadrado, y' ao quadrado igual a 1. Onde que está o sinal negativo? No caso, y. No y, porque o eixo focal é o x. Quais são os vértices? Aqui, olha, dessa hipérbole. 3 e 3 e menos Relativa ao 5. sistema x', x', y', Ah, então vai não. ser, ó, É, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Concordam? sim, Então, debaixo do x' vai ser o 16, certo? Porque certo. se o y' é igual a 0, o x' é igual a mais ou menos 4. Ok. E o que mais que a gente tem de informação aqui? A gente consegue ver um ponto que pertence. Vamos pegar um ponto aqui. Será que a gente... A gente precisa de uma informação agora sobre esse Bzinho. Daria para achar o C, não? O C é o foco. Aí com A e Ah, o é? C Boa, muito bem. dá para achar o B. Isso, o foco é a distância, o Czinho é a distância do foco até a origem. Quanto que vale, então? Até a origem. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5. Perfeito, obrigada. Eu nem ia pensar nisso agora. Então, se o Czinho vale 5 e o Azinho vale... Então, o C ao quadrado é 25 e o A ao quadrado é 16. Aí, na hipérbole, a relação é C2 é igual a A2 mais B2. Então, 25 é igual a 16 mais 9, né? Então, B é igual a 3. Se for considerar o B positivo. Então, aqui vai ficar 9. Concorda? Aham. E aí, substituindo o x'inho por x' por x mais 1 e o y' por y menos 3, a gente consegue achar uma relação. Então, ficou x mais 1 ao quadrado sobre 16 menos y menos 3 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Resposta à letra D. Bonitinha essa questão, não é? É na lista. Ah, essa é da lista, né? Parece. Tem uma na lista igual. Você tinha conseguido fazer? Consegui. Ah, que ótimo. Gente, é isso. Se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, tem outras questões dessas, se vocês quiserem, alguma outra da lista, só falar. Eu só vou mandar uma foto mesmo daquela questão da 3C que eu fiquei com dúvida. Tá bom, então. Para tirar a dúvida. Ok. Beleza, então, gente. Muito Professora, obrigada. Oi. só uma pergunta aqui, Uhum. Thalissa, assim, tem algumas questões que você pede o esboço.
Uhum. No caso, eu posso só colocar as contas assim, identificando o foco, o vértice e tudo mais, e fazer o esboço no GeoGebra? Não. O Tem que eu esboçar esboço à mão? é tipo, a mão mesmo, tipo esse aqui, ó. Essa coisa horrorosa aqui. Tá. O meu tá muito feio, porque com a mesa digitalizadora eu perco um pouquinho da. Não fica tão Aham. arredondadinho. Mas tenta fazer uma coisa bonitinha, Não, mas você quer tá que bom? faça à mão então mesmo, né? É isso, a mão, tipo Tá. isso aqui mesmo, tá? Aham. Aí, além de identificar os objetos, você tem que usá-los para esboçar. É isso. Tá bom. Gleidson, deu para acompanhar? Deu sim. Eu não fiz a lista não, mas eu vou ver se eu consigo fazer agora, que eu vou estar um pouco mais em casa. Aí eu Uhum. faço. Tá bom, então. Então tá, gente. Muito obrigada, viu? Eu que Ah, agradeço. professor, eu que agradeço.